Olá, esse é o podcast Histórias, aqui da Ação TV, em parceria com a Rádio Educadora. Você está acompanhando mais um episódio. Hoje vamos falar sobre esporte, que é uma das nossas especialidades. Essa grande parceria da Ação TV com a Rádio Educadora, e você acompanha na Rádio Educadora sempre nas segundas e sextas-feiras, a partir das 22 horas. Você também pode acompanhar no Spotify. Se quiser baixar a entrevista no Spotify, inclusive você pode escutar offline. Quando você baixa, não precisa da internet para acompanhar. Aqui ao meu lado, o camisa 10 do Guatambu, da linha Macanhã. Ademir Augusto, tudo bem? Nenhum gol pelo Guatambu. Tudo bem, um abraço, Adolfo, muito bom estar aqui mais uma vez. E hoje é um assunto que a gente domina e vai ser um programa bem legal, bem divertido, porque o nosso entrevistado vai abrir o jogo. Com certeza, o nosso entrevistado é goleiro de seleção brasileira, Jaime Arthur Brum de Almeida. O goleiro Jaime da ABF, Beltrãozinho, está aqui conosco. Seja bem-vindo, Jaime. Obrigado. Boa tarde, boa noite. Conhece o Guatambu da linha Macanhã? Não conheço o Guatambu. Como é que não conhece? Esse piá é muito novo. Tem o quê? 19 anos? 17? Vai fazer 17 anos. Então. Vou te dar o livro do Guatambu. O Jaime, que é natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, mas já mora aqui em Francisco Beltrão desde 2019, quando tinha 13 para 14 anos. Então esse é o entrevistado de hoje e a gente vai rodar a vinheta do podcast Histórias. O entrevistado de hoje, o goleiro Jaime da ABF, Beltrãozinho, jogador convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 de futsal, também jogador que atua no Paranaense Sub-20, campeão da Taça Brasil Sub-20, também atleta da série bronze do Campeonato Paranaense, muitos desafios e um dos grandes destaques dessa equipe do técnico Jonathan Marcelo. Ô Jaime, conta um pouquinho dessa história da tua vinda para Francisco Beltrão. Como é que você veio parar aqui em Francisco Beltrão para jogar na BF? Então, é até uma história engraçada, porque quando era para vir para Paraná, não era para vir para Francisco Beltrão, era para vir para Marmeleiro no Azures na época. Eu vim pro campo. Isso aí em 2019, no começo do ano. E aí vim eu, mais 2 amigos meus, para fazer teste. Nós ia sair lá de Pelotas num domingo de tarde, de noite, não me lembro muito bem. Só que de manhã a gente tinha um jogo. Eu contra um outro guri que ia vir junto. Um dos dois. Isso em Pelotas? Isso em Pelotas, na escolinha. Uma escolinha contra a outra. E nesse jogo, um dos guri que ia vir comigo, que tava jogando contra, ele torceu meu tornozelo. Torceu no jogo. Como assim torceu o teu tornozelo? A gente tava jogando contra, eu fui chutar a bola. Dividida E ele pegou eu achei que ele tinha pegado a tornozelo e torcido. Torceu, dali não conseguia caminhar. E dói, né? Torcer tornozelo dói, senhora, né? Pra mim é horrível demais. Daí foi os dois e eu fiquei. Daí o Luca, que ficou mais tempo, que esse daí que torceu voltou. Joguei praga no guri, ele voltou. Ficou só o Luca daí. Daí ele tinha um irmão. Aí o pai dele, como veio junto, botou o guri na escolinha do Johnny, aqui na BF. Sim. E eles viraram amigo e ele comentou com o Johnny sobre um goleiro lá em Pelotas, 05. Aí o Johnny o goleiro dele já estava indo embora pro campo, ia focar pro campo. Daí eles viram meus vídeos e eu vim. Ah, então foi dessa forma. Então. Foi. Eu achei que você tinha jogado contra, alguma coisa nesse sentido. Então aquele que torceu o seu pé voltou. E o que veio com ele permanece ainda ou também desistiu? Ele ficou 2 anos. Acho que foi 2 anos, depois voltou para Pelotas. E eles pararam de jogar ou estão jogando em outro time, em outra cidade? Eles tentaram no campo. O que torceu meu tornozelo veio para Beltrão em 2020. Ficou comigo, só que ele ficou na BF daí. Eu trouxe ele, porque a gente era bem amigo. Daí ele ficou 1 ano aqui. O outro tentou no campo, mas hoje ele tá no futsal. Tá jogando estadual lá por Pelotas. Você tem 1,75 m. Pro futsal, ok. Pro futebol é pouco? É, muito pouco. E os goleiros da minha idade devem ter 1,85 m, 1,90 m, no mínimo. E pro futsal é bom, né? Tem agilidade. O goleiro muito grande no futsal, às vezes até atrapalha, né? É horrível. Não tem agilidade, às vezes, né?
Agora pro campo já ajuda bastante. Em quem você se espelha aí no futsal? No Thiago, do Jaraguá. Já conhece ele? Thiago. Conheço. Como é que foi o encontro? Vixe, acho pior nervosismo que eu passei na minha vida inteira foi conversando com ele. O Quinzinho conseguiu esse encontro pra mim. Ele veio jogar contra o Marreco. Daí eu comentava com o Quinzinho, eu falava, cara, eu sou fã, virei goleiro por causa do Thiago, e isso é verdade. Você jogava na linha antes ou não? Ou sempre foi goleiro? Não, eu comecei na linha, só que... Conta essa experiência. É engraçado, que meu pai e meu avô tinham um ginásio. Meu pai tinha um ginásio e meu avô tinha outro. Eu me criei num ginásio. Meu certo. primeiro ano foi... Até meu 8º aniversário foi num ginásio. Tá, mas como assim tinha um ginásio? Eles tinham um ginásio, eles eram dono dos ginásios. Dono do ginásio? Todo dia eu ia jogar bola. Certo. Então eu me criei num ginásio. Daí tinha uma escolinha na cidade, na época a escolinha se chamava Barcelona. Daí com 7 anos meu pai me botou nessa escolinha, na linha. Então tu já jogou no Barcelona? Joguei já. É, Barcelona Futebol Clube. Aí A expectativa do pai Adolfo, ver o primeiro jogo do filho, olha o que aconteceu. Aí eu me lembro que era de manhã, num frio lá, meu pai me botou com camisa de pijama por baixo do uniforme. Primeira bola que o treinador me bota, eu dentro da área, o cara chuta na minha direção, eu pego a bola com a mão. Pá! Expulso. O juiz nem me deu o cartão, só mandou sair da quadra com 7 anos. Foi pênalti, pá. Aí meu pai ficou brabo, com 7 anos, já falou, não, tu vai ser goleiro. Me deu um kit de goleiro daí. Me deu luva, me deu joelheira, cotoveleira, calça de goleiro, camiseta de goleiro. Tu tinha tudo pra ser goleiro? Então. Tudo, daí sim, aí eu virei goleiro e não parei mais. Aí meu pai mostrava os vídeos do Thiago, quando ele jogava. Entendi. Aí, depois... Thiago, nessa época, devia estar no Jaraguá, enfim... Eu acho que era, porque ele tinha uns cabelão ainda, era gurizão ainda. E aí foi aqui em Beltrão o encontro, né? Foi em Beltrão, Como ano foi? passado. Termina a história. Tá, daí o Quinzinho... Aí eu falei, o Jaraguá ia vir jogar, eu falei, o Quinzinho, consegue pra mim um encontro com o Thiago, que eles eram amigos. O Quinzinho falava, eu falei, não, vou ver com ele. Aí o Quinzinho mandou mensagem, no dia seguinte falou, amanhã, 30h, você vai no hotel, ele vai estar te esperando lá. Puta, aí fui eu e meu pai. Eu não sabia quem tava mais nervoso, se era eu ou meu pai. Meu pai na direção deixava apagar o carro até lá. Meu Deus do céu. Aí nós chegamos lá. Daí o Thiago, nós ficamos esperando 30h, eles chegaram do almoço, que eles tinham de almoçar. Quando chegaram, eu vi os caras descendo. Quando eu vi o Thiago descendo, meu Deus do céu, meu coração acelerou. Daí chegou, o Thiago me cumprimentou, falou, você que é o Jaime, né? Eu falei, sou. Aí ele falou, diz o que você tem que dizer. Meu Deus do céu, aí já me quebrou as pernas. Tá louco? Eu pensei que ele ia puxar o assunto, ele falou, deixou pra mim puxar. Aí depois enrolou, a gente conversou, cara, é sensacional. Que legal, né? Mas é porque ele ficou muitos anos, né? Sendo o melhor goleiro do Brasil, sendo a grande referência, né? Seleção brasileira, porque chegar na seleção é uma coisa, agora se manter na seleção... O Thiago hoje tá no Minas? Jaraguá. Tá no Jaraguá. Ele voltou, na verdade, né? Pro Jaraguá. Hoje, claro, tem o João Neto, enfim, né? Que tá na... Impressão minha, mas o Thiago não é de muita conversa. Tímido ele, não é? É meio secão, assim. Eu acho também, ganhou tudo, não tem o que falar pro cara. Vai falar o quê, né? Vai falar. Ele só fala assim, olha meu currículo aí. Tá Vou lá louco. pra você meu currículo por Mas e-mail. independente, o cara é pica demais. Tá louco. Isso é verdade, né? Com certeza. Mas é uma grande inspiração, né? Porque goleiro tem que ser meio maluco, né? Tem que treinar. Medo chega mais não cedo, existe pro não goleiro. pode né? existir. Chega mais cedo, tem que sair mais tarde, enfim. Verdade. Mas você gosta, é isso que importa. É uma coisa que eu gosto, né? Quantas horas por dia treina um goleiro de futsal? Hoje, eu vou falar por hoje. Hoje eu treinei, começou meu treino na fisioterapia 8h. Depois das 8, 9h fui pra academia, saí 11h. Depois 2h30 tinha treino no Arrudão. E saí 3h30 de lá, pra vir pra cá. Senão eu ia ficar ainda pra treinar com os outros guris. Fica bastante tempo. É puxado. E no dia de jogo também não é, né? Antes da partida também. Sim. O que mais treina é o goleiro? Sem No dúvida. futsal? Os guris de linha falam que não, mas é o goleiro sem dúvida. Treino, né? Eu falo por mim, isso é os goleiros. Específico com goleiro, Não, enfim. é os goleiros sem dúvida. E você gosta da profissão que você escolheu? Amo.
Você imagina de fora? coração. Você imagina Tá, mas fora e ou quando não? você tinha lá 6 anos, você já queria ser jogador? Já não? É isso ou não? Ou você pensava em outra profissão, enfim? No começo eu não pensava muito assim em ser goleiro, eu gostava muito de ser policial. Eu me queria amarrava ser em policial. É? Se eu visse policial na rua, eu tinha que conversar com eles. Eu me amarrava. Aham. Mas depois começou a passar, quando chegando ali nos 10 anos, já comecei a ver mais vídeo de futsal, futebol. Daí eu falei, cara, eu quero ser um jogador. Aquela reação sua de pegar a bola com a mão, cara, não tô entendendo até agora por que você fez aquilo. Mas nem eu entendi na hora. Até hoje. Vi a bola vindo na direção, peguei com a mão assim. E o teu pai jogava ou não? Cara, então, meu pai ele é de uma cidade pequena, do lado de Pelotas. Qual que é a cidade? É Arroio Grande o nome da cidade. Tem 20 mil habitantes, é pequena. Os amigos dele dizem que ele era muito bom no gol. Goleiro? Goleiro, ele era goleiro ele era também. goleiro. Meu avô também, só que meu avô jogou mais na linha. Mas meu pai era goleiro. Todo mundo fala que ele era um baita goleiro. Que ele, sensacional era. Mas eu não acredito, né? Porque eu já vi meu pai jogar, eu não acredito. Mas os amigos, tudo ele diz. Com certeza. Olha, tem amigo que valoriza muito, então cuidado. Agora, o teu pai, né, o Rafael, né, e a tua mãe, a Gisele, claro, são os teus maiores fãs, né? Estão sempre acompanhando, estão sempre contigo onde você vai, né? Ah, são. Meu pai, ele largou o ginásio dele praticamente. Ele vendeu o ginásio pra vir pra cá comigo. Que antes, no começo, o que ele fazia? 800 quilômetros, né? 12 horas de viagem de Pelotas a Francisco Beltrão. Então ele me deixava aqui, voltava pra Pelotas. Ele fazia 24 horas sem parar. E tinha jogo, ele vinha assistir. Em 2019 ele não perdeu um jogo meu quando eu tava aqui. E dava, porque na época era paranaense, era 3 jogos no final de semana. Então ele vinha no final de semana, via o jogo e na segunda-feira ia embora pro ginásio pra trabalhar. Cara, e era ruim. Aí ele ficou 2019, 2020. Ano retrasado ele vendeu o ginásio daí. Aí ele vendeu por causa da... E Pelotas, escolinha de futsal tem tradição? O futebol a gente sabe que é, né, tradicional, tem o Brasil de Pelotas, tem o próprio Pelotas, né? Do Magrinho Walter, Brasil, né? né? Tem o Pelotas que tá o Magrinho Walter, né? Sim. E o Brasil de Pelotas. Você é qual? Eu sou o Chavante, Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas, né? E a rivalidade é grande. Tá louco, o Brapel quando tem lá não pode andar na rua com roupa do time. Lá os Dá briga? Lá os estádios são praticamente meio perto um do outro, assim. E tem os seus lugares pra tu andar. Se tu andar na área do Pelotas, não importa se é mulher, se é coisa, pauleira pega. Mesma coisa pro lado do Chavante. Lá todo Brapel sempre acontece alguma morte. Quantos mil habitantes tem Pelotas? 350 mil. E qual que é a maior torcida? Do Brasil é grande. Do Brasil é grande, só que a do Pelotas também é fanática. Lá dá aparelho. Dá aparelho. Lota sempre. Lota. Brapel, Clássico. lota ginásio. Do estádio. Tá, e fora de Pelotas, torce pro Grêmio ou Inter? Grêmio. Grêmio? Família inteira é gremista? Não, minha mãe é colorada. Tua mãe é colorada. Minha mãe é Tá, mas eu pedi pra você sobre a questão do futsal. Tem tradição, escolinhas de futsal em Pelotas? Antigamente tinha. Antigamente o Brilhante, que no caso é um time que joga estadual, que sempre ganhava estadual, tudo, tinha uma base forte. Como teve o Gustavo Paradeda, da Rússia, ele é de Pelotas, jogava no Brilhante. Ele foi eleito o melhor goleiro do mundo uns anos atrás. Entendi. Tinha o Vinícius também, se eu não me engano. O Vinícius também? Vinícius. Mas time lá disputa o estadual, o time de liga nunca teve, né? Não. Tá começando agora a ter time. Eles entraram na Liga Gaúcha, certo. Federação, lá em Pelotas lá. Mas estão recém formando. Certo. E assim, quando você chegou aqui, 2019, claro, tinha 13 para 14 anos, mas já em 2020 você começou a treinar com o profissional, isso ou não? Que você treinou também com o Marreco, como é que foi isso? Você treinava na BF e também... Sim, quando eu cheguei em 2019, e na época tinha o Sub-20 ainda do Marreco. Sub-20, né? Tinha. Daí eu fiz o Carlos estava no gol, né? Também. Sim. O Carlos, né? Quando eu cheguei, eu treinei uma semana, daí eu voltei. Quando eu voltei de novo, eu fiquei uma semana e na semana seguinte acho que foi o Mauro que mandou eu treinar com a Sub-20. Treinei com a Sub-20, ele gostou. Na semana seguinte já treinei com o adulto, do Marreco, com 13 anos isso. Na época Tu não tinha feito 14 ainda? Não, 13 anos.
Então naquela época lá tava o Difante, tava o Quinzinho, Sinuê, Fabiano Assad, Pintinho, Pedro Rei. Bateria? Pedro Rei. Não, bateria não. Bateria foi 2018. 18. Que legal, foi uma experiência para você então. Nossa muito boa. senhora. Ih, foi de 0 a 100 minha vida naquele momento. É, com certeza, né? Foi uma grande experiência. E na ABF, como é que foi então essa tua experiência? Porque hoje você é um dos líderes do time, né? Não só como debaixo do gol ali, como também com os pés, né? Foi vice-artilheiro da Taça Brasil, né? Então, como é que você se considera assim? Como é que você administra essa questão de ser um dos principais jogadores da equipe? Então, eu acho que a liderança já vem do atleta. O bom é que o grupo ele confia muito em mim para jogar com os pés, porque eu tenho certeza que não ia conseguir jogar tanto como eu jogo aqui se os guris não confiassem em mim. Sim. E a mesma coisa, também confio neles. Mas daí eu gostava muito do Leandro Leite, que é o capitão do Chavante. Eu me espelhava muito nele para ser, porque eu sempre falo, cara, eu quero ser o capitão que nem ele. Isso daí quando eu era pequeno. Daí eu ia ver os jogos do Chavante, eu gostava de ver ele, o jeito que ele chegava nos juízes, tudo eu reparava. Eu tento me espelhar nele, claro, não sou nem um pouco perto do jeito que ele era. Ainda? É que tu tem... Tô tentando ainda. Tá novinho ainda. Eu também vejo bastante o Rodrigo, o Capita, ver o jeito que ele chega no juiz, como ele fala, do jeito que ele fala com o time. Sim. Eu gosto muito de ver essas coisas. Eu sou fã do Rodrigo também. O Rodrigo é um cara que batalha muito pelo futsal, né? Sim. Eu acho que os atletas de futsal deveriam batalhar mais pela modalidade, né? Porque realmente ela só vai crescer se todo mundo pegar junto, né? Exatamente. Não tem como. E a modalidade crescendo, todo mundo cresce junto, né? O Jaime, ainda falando um pouquinho sobre o seu pai, você hoje goleiro de seleção e teve esse histórico tudo que você contou. Ele é muito chato? Muito. É? Eu acho que é o cara mais chato que existe. Depois vem o Johnny. Mas ele cara, Por quê? Por que você considera ele chato? Meu Deus, ele é pra tudo. Ele, se eu estiver fazendo uma dieta, eu comer uma bala, ele já começa a brigar. Ele é foda no que ele faz. Sim. Isso desde com 7 anos. Com 7 anos, quando eu fiz aquele vexame, pegar a bola com a mão, ele não deixou mais ser jogador de linha. Ele me deu o uniforme de goleiro e falou, tu vai pro gol? Quer pegar a bola com a mão? Vai pro gol, então. Não, ele desde pequeno, sempre foi. E o Johnny é chato por quê? Cara, o Johnny, não sei se é porque todo dia a gente tá junto, mas ele é muito chato, ele cobra muito. Mas eu até entendo, tem que cobrar, eu gosto que me cobrem. Ele e o Lucas também. Agora é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta polêmica, não quero nem saber da repercussão, não quero nem saber em quem é que vai respingar isso aí, mas a pergunta agora vai ser polêmica. Quantas argolinhas tem na tua orelha? Olha, achou que vinha bomba, né? Mas peraí, antes de responder, tem algum significado, porque tem tantas. Não vou nem pedir se doeu pra você. olha, numa época tinha 6, agora tem 5. Foi teu pai que incentivou a fazer isso? Não, meu pai ele odeia também. É mais uma briga que teve também. Ele, pra botar brinco e depilar a perna, pra ele não aceita. Ele é grosso nesse sentido. Tem que ser o raiz. padrãozinho ali. Ô, pai raiz. Ixi, mas eu tinha que fazer um monte de aposta pra ele pra furar a orelha. Ele fala, tu sai goleiro menos vazado desse campeonato, eu deixo tu furar a orelha. Cumprir meta então. Ele era assim, no Paranaense eu queria furar a orelha, ele falou, se tu for campeão e goleiro menos vazado, você pode furar a orelha. Mas se for campeão, goleiro menos vazado. Campeão, goleiro menos vazado. Ele não tinha o que falar. Na ABF já são quantos títulos assim que você conquistou, enfim? É uma Deve safra ser uns boa, 20 títulos por Em aí. quanto tempo? Desde 2019, 2019, né? metade de 2019, que eu vim pra cá em junho, final de maio, começo de junho. Quantos gols você já fez? Anota os Na gols ou vida não? toda? Não anota? Não. Tem que anotar os Na gols. vida toda? É. Uns mais de 300. Mais por 300 aí. gols. Goleiro, né? Aqui, você tem como Aqui? você recuperar? O Jonathan falou que sim. Tem e não tem. As gravações muito ruins no começo. É boa da bronze. Tá, mas assim, qual que é o título que mais marcou pra você? Taça Brasil. Taça No Brasil. futsal, a Taça Brasil. Conta pra nós um pouco como é que foi pra você a construção desse título, né? A comemoração. A viagem? Começa pela viagem. né? Viagem longa. Cara, pra começar a comemorar, pra ir pra Taça Brasil, acho que teve bastante importância nós ter sido derrotado da bronze. Ah, é?
Mexeu com o time. Mexeu com o time. Quando nós caiu fora, Tinha sido recém-eliminado da bronze ou não ainda? faltava 3 semanas pra viajar. Ah, tá. Entendi. Foi a grande motivação. Foi a motivação aqui, as 3 E todo mundo semanas. focou na Taça Brasil. Todo Vamos se mundo- agarrar na Taça Brasil. Precisamos buscar. O Johnny falou pra nós, se nós tivesse chegado até a final da bronze, ele não estaria nem aí pra Taça Brasil. Não Entendi. estaria não nem aí, mas não estaria sim. tão focado. Sim, porque dividir a atenção, né? Questão de honra, né? Perdemos aqui, vamos buscar essa. Mas quando a derrota veio, cara, era semana por semana, físico e treino e motivação. Nós estudou os times dos caras. Como nós pegou o primeiro jogo, foi o último jogo. Foi contra os mesmos caras. Sim. Aquele time do Smack era chato o primeiro jogo. Tá do 7-5, um jogão aqui lá. Quantos jogos foram na Copa? Foi Taça Brasil, primeira fase, acho que 2 ou 3 jogos e já o mata-mata, né? semifinal. 6 Quarta, jogos. semifinal, 6 Você, jogos. então é o seguinte, 6 jogos, 6 gols. 6 gols. Um gol por jogo. É, nossa senhora, Rapaz. foi algo... E Você- pra nós, bom, isso foi pra Francisco Beltrão, né? Paranaense de base já era algo inédito, a BF conseguiu. Taça Brasil era algo inédito, né? Conseguiu. Agora, o time tá muito bem também na Série Bronze, que eu acho que a Série Bronze ele tem uma função importante que para dar cancha para vocês, né? Essa Sim. experiência, Ajudou né? muito na Taça Brasil nossa. Contra o time do Smack ajudou muito. Nós precisávamos ter cabeça numa hora do jogo lá que eles quase empataram. Não, na verdade empataram 3-3. Nosso time teve cabeça para continuar jogando. Isso ajudou muito a Taça Brasil, a bronze para nós. Série Bronze. Vocês jogaram também a Exupar, né? A Copa Exupar. Sudeste também, que foram campeões, né? Fomos campeão. Queiram ou não, é contra equipes amadoras, mas é contra equipes, jogadores mais experientes, enfim, né? Então, na bola ninguém vai pegar vocês agora na catimba, né? Provocação, força, na enfim, própria força, força, né? Mas sempre tem essa, Sim. para tentar igualar. O que deve atrapalhar muito para vocês na bronze é quadra pequena, né? Atrapalha muito. Porque aí você tem muito contato, né? Porque o nosso time é um time muito rápido, né? Se tu E for ver treina as no peças, arrudão. é muita correria. Em quadra pequena não tem muito isso. Não tem muito bola no fundo pra correr. No Arrudão, dificilmente alguém vai pegar vocês, mas Tá agora louco. vai jogar numa Mas quadra com nós 32 sofreu. metros de comprimento, né? Lá em Planalto nós sofremos muito nisso. Perderam, inclusive? né? Perdemos 4-3. Sim, mas tudo é experiência, né? Sim. Para aprender a jogar também com essa diversidade, né? Sim. Porque no futsal vai ter sempre isso, né? Não tem... você vai pegar aquele time sempre retranqueiro e vai ter que dar um jeito de fazer gol, não tem, né? Não tem como fugir, né? Verdade. Exatamente. Esse é o Jaime Arthur Brum Almeida, goleiro da seleção sub-20, goleiro do Beltrãozinho. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco voltamos com o segundo bloco. A plataforma Spinner 360 graus da Ação TV vai trazer muito mais diversão e engajamento para o seu evento. É ideal para festas de aniversários, casamentos, feiras, formaturas e assembleias. A Ação TV leva toda a sua estrutura. Você não precisa se preocupar com nada. Seus convidados se divertem e em até 3 minutos o vídeo já está no celular deles para postar nas redes sociais. Nosso aplicativo é espelhado em uma Smart TV e as pessoas podem baixar facilmente escaneando o QR Code na tela. O vídeo vai com trilha sonora, slow motion, boomerang e também um overlay com informações do seu evento. Personalizamos a pista de dança com a logo da sua empresa. Deixe sua festa muito mais instagramável com o Spinner 360 da Ação TV. Voltamos com o podcast Histórias aqui na Ação TV e na Rádio Educadora. O entrevistado de hoje é o goleiro Jaime, da Seleção Brasileira e também da ABF. Jaime, onde é que você quer estar daqui a 5 anos? O que você projeta para você no futuro? Eu pretendo estar num Corinthians, no Joinville. Talvez Europa ou não? Europa sim, também, mas no momento agora, daqui 5 anos, pretendo estar no Corinthians, Joinville, jogando. É um desejo seu exterior? Também, não, o exterior é um desejo? Vai trabalhar para isso? O primeiro sonho era ser convocado para seleção, né?
já conquistei um. Agora o segundo é daqui 5 anos tá... E se manter na seleção também, né? Se manter, tem que se manter. Que é muito importante, né? Você vê hoje, por exemplo, o François, que é o goleiro do Magnus, né? Sempre foi convocado para seleções de base, sub-18, sub-20, né? Então é uma constância, né? Os jogadores que estão na base da seleção, a chance deles estarem em time grande é muito maior. O Adolfo, o Jaime falou que o sonho dele é Corinthians. Ele não está no Corinthians porque ele não quis, porque ele já teve convite. Já teve? Tive convite em 2019, depois da Taça Brasil. Na época nós jogamos contra o Sport, que era o atual campeão. Sim. O jogo deu 1-0. O gol foi eu que fiz. Até. Daí depois do jogo, o técnico era o Neto, que é o da seleção. Sim. Chegou e falou com meu pai e minha mãe pra mim ir pro Corinthians na base. Só que na época nós estava fascinado ainda sobre estar aqui treinando com o Sinuê, com os caras. Então nós falamos, não, vou focar aqui, vamos ficar aqui. Aquela oportunidade. E qual que é o caminho que você pretende chegar no Corinthians? Hoje você está na BF, já teve uma convocação. Qual que é o caminho que você... Bom, hoje estou aqui, o próximo passo é estar... Qual seria o teu segundo time? Cara, seria perfeito ser daqui já pro Corinthians. Seria perfeito. Eu não... Tem que ver as oportunidades, os times que me convidam. Teve time já, mas a gente bota na balança, eu converso bastante, que é meu pai que curte isso daí de mim, né? Uhum. Aí eu converso com meu pai, converso com a minha mãe, depois converso bastante com o Johnny. O Johnny, ele dá o seu palpite, fala o que é bom, o que não é bom, e a gente vê no final. Qual, além do Corinthians, qual outros times que te convidaram? Teve o Pato, teve Galo, o Atlântico, o Marreco, São Lourenço, 3 times dois de liga. vizinhos. Então, 3 times de liga já te convidaram. São Lourenço, Marreco e Pato. E o Atlântico. E o Atlântico? como é que foi a 4. negociação especificamente sobre o Marreco Futsal? Isso aí tu não vai fugir dessa pergunta. Tu achou que ia vir aqui, ia ser mumuzinha a entrevista, só a gente levantar pra você cortar? A oração é depois, a oração. Tem a oração, mano. Como é que foi essa negociação aí? Junto com o teu pai, enfim? Quando a BF se distanciou, continha os seus atletas junto com o Marreco e com a BF, na época era o Fabio Gomes o treinador. Sim. E a minha opção era ficar no Marreco naquela época. Como eu falei pro meu pai, já tava tudo certo. A gente ia ficar no ano seguinte, quando ia começar a bronze, no ano da bronze, a gente ia ficar no Marreco. Eu ia ficar. Só que aí, meu pai conversou com o Fabinho Gomes, e o Fabinho Gomes falou pro meu pai com as seguintes palavras: teu filho, se ficar aqui ano que vem, ele vai ficar no banco, não vou botar ele pra jogar. O que a gente opinou? Quer jogar? Quero jogar. Vou ficar então na BF. Daí fiquei. Daí no ano seguinte foi o Banana, né? Foi o Banana. Daí depois conversei com o Banana no final do ano, que teve outra proposta. Tava praticamente tudo certo já. Conversei com meu pai. Conversei com o Johnny. Tava tudo certo pra nós ir, só que, cara... Por que não foi? Eu acho que ainda não tava pronto pra sair. Sim. Eu ainda acho que eu precisava ter ainda mais um caminho ainda, jogar mais pra sair. Eu meio que fiquei com medo de ir, ficar no banco. Apesar que hoje você estaria jogando tranquilamente. Eu achei hoje, que na época eu não estaria pronto pra jogar a liga. Mas o Paulinho Gambier, quando treinava o Marreco, ele dizia uma coisa. Quando ele que lançou bateria no Joinville, né? Ele dizia assim, ó, o bateria já era titular do Joinville, mas ele não deixava de jogar o Paranaense Sub-20, né? Ele não deixava, porque é um processo importante, né? E o Marreco agora tem um Sub-20, mas até então não tinha, né, um Sub-20. Então assim, você acaba pulando etapa, né? O Gambier sempre dizia que o Marreco estava cometendo um crime com o Carlos, que o Carlos era um atleta que jogava adulto, mas não jogava um Sub-20. Né? Então você pula etapa, né? Então eu entendo também a tua situação, porque você está hoje num clube que já está adaptado, né?
está adaptado e é um clube estruturado. A BF se for analisar, se a BF continuar nessa projeção, Ademir, mais 10 anos, mais 15 anos, se conseguir essa constância, vai estar num nível de Minas, vai ter jogador aí, não outros Jaimes, né, digamos assim, convocados para a seleção brasileira, jogando já em outros clubes grandes, enfim, porque é a constância. O problema dos projetos de base é que às vezes interrompe, né, fica 5 anos bom, depois interrompe, mas a BF, se continuar nessa constância, com certeza vai formar muitos atletas, né? Sim. Então tá esclarecido, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, mas você não ia fugir dessa pergunta. Você arrependeu em algum momento ou não? Pelo fato de repente você estar podendo estar jogando ou não? A gente acaba revendo, né? Mas eu, independente de qualquer escolha que eu fizer na minha vida, eu vou seguir à frente. Você está feliz na BF? Tô feliz. Claro, com certeza. Com certeza é um grande desafio, né? Com certeza. E o importante é estar sempre mirando mais, né? As metas, né? Alcançar suas metas e se manter em alto nível, que não é fácil, né? Exatamente. Se manter longe das lesões também não é fácil, né? O trabalho. Tchulu, vixe, deixa eu dar dor de cabeça pra ele. Sim. Todo dia lá na fisioterapia lá. Você não teve dificuldade de se adaptar aqui em Beltrão, né? Não, porque os guris me acolheram bem. Os guris do time me ajudaram bastante. Quando eu cheguei já, o Eric mesmo, que era que a gente disputava, né, vaga, sim, ele me acolheu, vixe, como fosse um irmão. Que legal. Agora, a história engraçada. Quero saber. Conta aí. Aquela história engraçada aqui dos bastidores. Tirem as crianças. Não, tem uma história engraçada que é com o time. Sempre quando o Lucas, o 10, o Reginato fica no meu lado nas horas da oração, sim, eu não consigo orar certinho com as palavras certas, eu não sei muito bem. Toda vez que vai ter oração, toda vez os guris se matam rindo. Eles não conseguem terminar a oração sem rir. Chega uma certa hora ali que as palavras saem da cabeça e vai outras palavras, o guri começa a rir. Eu na oração não sou bom. Você é aquele cara que motiva o time no vestiário, não? Sim. É? Puxa assim pra falar, pra motivar. Como que você define a motivação a cada jogo? Depende do adversário, como que é? Então, depende, porque a maioria das vezes, quando é na bronze, tem o Marcelo. O Marcelo, ele é um cara que motiva, fala bem. Quando sim, não tem o Marcelo, aí puxo pra eu, aí eu falo. Na Taça Brasil, eu falei todo o jogo. Só que depende, tipo, às vezes a motivação às vezes tem que ser mais pessoal, ou às vezes tem que ser mais pro grupo. Sim. Mas daí depende do jogo, depende. Tenta repetir aqui aquela que você fez no final da Taça Brasil. Vai lá, puxa, fecha o olho, concentra. Manda ver. Não dá, o negócio vem do coração. Não dá. É o clima, né? É o clima, Tá, e você é aquele atleta que assiste o jogo depois pra ver onde é que acertou, onde é que errou, enfim? Sim. Sabe que a maioria dos jogadores são preguiçosos, não faz essa dever de casa, né? Não, eu gosto de fazer. E eu tô falando de jogador de Liga Nacional, de alto nível aí, não faz o dever de casa. Então porque é importante fazer essa reflexão, né? Ter esse feedback, né? Sim. Você já vendo o jogo, você já corrigiu muitas coisas, né? Deixou de fazer algumas jogadas que você revendo percebeu que errou. Sim. E então, tem muita coisa quando a gente vê quando eu erro um passe, às vezes tem um cara no lado livre, mas na hora do jogo a gente não vê. Não vê, né? É fácil, a nossa função é mais fácil que tem a comentar, né? Por que o Jaime não passou pro cara que tava do lado, né? Pô, tava livre, claro, ele não. O Jaime errou 2 vezes na oração hoje, porque errou. Qual que é a tua maior dificuldade na tua profissão? Que tipo de bola que você tem mais dificuldade para segurar? Vai falar isso e o adversário vai chutar só ali. Não, tipo, eu acho que meu canto esquerdo é ruim. Claro, eu trabalho bastante nisso. Mas isso aí o goleiro tem meio sempre seu lado na preferido. Bola baixa, na bola no alta. Futebol de campo você vê o goleiro pro lado direito sai socando, no lado esquerdo fica parado. Acontece muito isso. Tem. Eu na verdade depende, que sempre treino tudo, né? Mas acho que a pior coisa pra mim na profissão é falar. Nesse momento assim. Tem dificuldade para dar entrevista? Tem, muita. Nossa, imagina se falasse bem, já está quase 1 hora falando aí. Tá bem demais. Qual que é a tua estratégia, por exemplo, em você, do goleiro,
quando alguém vai bater um pênalti, é um tiro livre. O que você presta atenção? Você arrisca, tenta adivinhar o canto? Como que você administra isso? Então, tem uns macetes no corpo humano quando o cara vai bater um tiro livre pênalti. Quando tem uns, a gente consegue ver. Eu tô treinando isso daí agora. Tem quando o cara às vezes inclina mais para um lado, o tronco gira um pouco, a gente sabe onde o cara vai bater. Olha só. É umas coisas que é mini detalhe ali, quando o cara tá quase encostando na bola, a gente consegue notar. Mas, claro, tem gente que tu não consegue notar, tipo o Lucas do nosso time, o 10. Tu não consegue, eu não consigo ter leitura do chute dele. Eu sou um goleiro que tem bastante leitura quando o cara vai chutar. E treina bastante com ele. Treino muito. Todo treino depois a gente faz 10 tiro livre. E sempre dá 5-5, 6-4, sempre dá parelho, sabe? Mas eu sempre tento ver. Você se considera um goleiro pegador de pênalti? Não. Não? Pênalti não. E tiro livre? Tiro livre eu tô treinando pra ser. Mas isso é de treinar também, tem né? que treinar. Dá Eu pra treinar, não né? treino muito pênalti assim, mas eu acho que se eu treinar eu consigo. Dá pra... O Lucas do grupo é o que bate melhor pênalti? Não, o Dudu. Ah, o Dudu. Dudu é difícil o pênalti dele. Ele Tá, mete- e você vai revelar os apelidos dos jogadores da ABF ou não? Aqueles Não tem, apelidos né? do ônibus. Dentro do ônibus, já. Aqueles apelidos que só fala na viagem, né? não tem muito apelido no time, não. E ficou em cima do muro. Não quer revelar, tá certo. Qual que é o apelido do Jonah? Careca. Precisam sair, viu? Quem mais? Do Reginato, qual que é? Ah, abobado? Que ele é louco da cabeça. Eu chamei de abobado. Ó, E o Duduzinho? Ah, o Duduzinho não tem. Ah, Tem, não tem. né? Tá mas bom. eu acho que Tá vocês certo. devem comentar, não sei se tu vai falar. Eu acho que até o próprio presidente entre vocês chamam. Tem um nomezinho para ele também. Presidente? É, o gerente de viagem, enfim. Sempre tem, né? Tá certo. A gente tá numa conversa descontraída com o goleiro Jaime, vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco. Há 33 anos, nossa missão é garantir informação com credibilidade e respeito ao leitor. Afinal, somos o primeiro compromisso do seu dia e te acompanhamos onde você estiver. Com o Jornal de Beltrão, você fica por dentro de tudo o que acontece. É rápido, prático, informação na hora que você quiser. Assine, acesse Jornal de Beltrão. O leitor em primeiro lugar. Voltamos com o podcast Histórias aqui na Ação TV e na Rádio Educadora, hoje com o goleiro Jaime, da ABF e também da Seleção Brasileira Sub-20. Ô Jaime, como é que foi a sua experiência com o futebol? Na tentativa de categoria de base no futebol, teve passagem por grandes clubes também, né? Tive. Eu consegui ficar um tempinho no Inter, fui fazer teste lá, passei, fiquei passando, porque era pra ir uma semana. Beleza, ia. Aí quando chegava na hora de ir embora, falou, não, fica mais uma semana, treina com o grupo. Treinava. Não, fica mais uma aí. Teve vezes que eu ficava mais de 1 mês e meio lá, fazendo amistoso, tudo. Só que daí, quando chegou praticamente na última semana, pra mim terminar de vez os testes, que eu fiquei lá 6 meses no Inter. Cheguei, quando eu tava descendo do ginásio do meu pai pra nós ir, que nós ia de noite pra lá, torço meu pé. Daí eu cheguei Esse lá... teu pé não te dá sossego, né? Foi o mesmo do Azures? O mesmo pé? Cara, eu não me lembro, eu torci tanto meus pés já, mas eu não sei. Deu 6 meses descobrindo que ele era gremista. Aí foi pro Grêmio. Daí depois eu fui pro Grêmio. Mas aí eu cheguei no Inter lá, o cara que era o treinador de goleiro viu meu pé inchado e falou, cara, não dá pra fazer nada. Foi, me levou pra uma salinha lá dos fisioterapeutas, fez gelo e me liberou. Na mesma hora, não nem se importou com as outras... Fases. Os outros 6 meses que ficou pra trás. Só falou tchau, Sem pena, sem dó. sem pena.
E aí, já foi pro Grêmio em seguida ou não? Não foi em seguida, porque um amigo do meu pai de infância, ele é treinador da Sub-20 do Grêmio. Daí meu pai conversa com ele, falou, não, me consegue um teste no Grêmio. Daí ele conseguiu, isso foi uns 2 meses depois. Daí eu fui pra lá pro Grêmio. Aí fiquei mais um tempinho lá no Grêmio. Não deu muito certo. Voltei pra Pelotas. Fiz um campeonato com Pelotas lá da cidade mesmo. Com Pelotas do Walter lá. Sim. Daí eu fiz um campeonato que eu não me lembro se foi em 17 anos ou 19 anos. Vou falar 17 anos. Em 17 anos, em todas as categorias, nenhum goleiro tinha jogado no campeonato sem levar nenhum gol. Eu fui o único. Ah, é? Daí de lá o Fluminense entrou em contato com meu pai e eu fui pro Fluminense. Era até engraçado que na primeira semana que a gente ficou lá, a gente fez o teste com bola de futsal no campo. No Rio de Janeiro, isso? Rio de Janeiro. E qual que é o objetivo disso? Não sei. Sei que nós fizemos com bola de futsal. Foi engraçado até nós no campo com bola de futsal. Futsal de E persegue, ninguém não tem? justificou por quê. Não, ele só dava uma bola lá e treinava. Era uma bola de futsal mais leve, era diferente, não era bola de campo, você conseguia ver. Daí, quando a gente foi ficar pra segunda semana, o cara que foi nos levou lá, que ele era empresário, que ele foi como meu empresário, ele tava também fazendo o teste lá no Fluminense. Sim. Pra ser da comissão, eu nem me lembro o que ele era pra fazer lá. Ele não passou, daí ele foi embora e não avisou pra ninguém, só foi embora. A gente nem conhecia ele se encontrou no aeroporto, pagou as passagens e nos levou. Foi embora, não pagou nada do alojamento que nós ficou, deixou tudo pra nós pagar. E nunca mais... Nunca mais soube do cara. Daí meu pai Que falou, não, vou atitude, embora. né? Estranho. Estranho. O cara liberou, ele foi embora, não falou nada, nunca mais falou com meu pai. Nem sei mais se eu vi o cara na rua, não conheço. E como que você ficou sabendo do Azures? Como é que você descobriu isso? Qual que era a Então, referência Ou que você eles tinha? descobriram você. Então, daí eu voltei. Como a gente encontrou o Azul, eu acho que foi o que ficou mais tempo, o Luca. Esse daí eu acho que foi ele, eu não me lembro, porque eu, na época eu era criança ainda. Porque 2019 o Azures hoje é conhecido, mas em 2019 ela estava engatinhando, né? Sim. Daí eu não sei que era, já arrumaram, meu pai falou pra mim pra fazer, porque meu pai nunca foi de falar muito comigo essas coisas. Daí ele só falou, ó, domingo a gente vai ir, vai jogar lá e depois a gente vai lá pra Paraná. Daí torci o pé e não deu certo. Você é um goleiro que se cobra muito? Me cobro. Sempre Sim. se incomoda com a Sim. derrota, enfim. Sim. Você acha muito defeito em você ou não? Se cobra assim de falar, cara, eu preciso melhorar aqui porque eu tô muito mal nesse, Cara, nesse quesito. eu não me acho um cara com muito defeito, só quando eu erro, eu fico muito bravo comigo. Então puxou pro teu pai. Eu meio que puxei tanta briga, tu acaba puxando, sabe? Eu Já virei- foi expulso alguma vez ou não? Ah, já fui expulso. Esquentar a cabeça, assim? Perder a cabeça? Na começar BF não, né? Na BF fui. Já foi? Teve um jogo que eu não E aí, não aguentava acaba- levar gol, eu falei, eu vou ser expulso. Fui expulso. O Johnny sabe disso, falei pro Johnny. E aí e o time acabou perdendo. É, que era uma categoria meio fraca, não era os guri, era... Ah, entendi. É que eu não sou da idade deles, então eu jogava com os outros. Entendi. Muito legal. Mas parabéns pela sua história, parabéns pelo seu trabalho e que você tenha longos anos e muitas conquistas ainda pela frente. Que você seja, né, um atleta aí muito vitorioso. Tá só começando a tua carreira, né? Goleiro no futsal, vai jogar até Sub-17? os 40, se quiser, né? Ah, sim. Joga até os 40 tranquilamente. Bom, o Bagé joga com 50 ainda hoje, se for. Mas é aquele senhor lá do Nordeste que jogou na Liga Mas Nacional. ele era ruim, né? Não, ele era ruim. Né? Mas, O cara tinha que ter parado. mas o Jaime pode seguir o mesmo caminho, ser milionário Não, e o montar... cara montou um time para poder jogar. Ele né? pode montar um time e ser goleiro do time. Se vai ganhar, não importa. Verdade. Hoje tu decidiu pelo futsal, então não tem mais campo. Decidi. Não tem mais a questão do campo, né? Porque às vezes tem essa dúvida ainda, né? Não, depois do Azures ali eu falei, vou focar no futsal. Ô Jaime, você sabe, você é jovem e tal, e nessa época aí o que tem de menininhas também correndo atrás de boleiro, né? Como é que você administra isso? Já casou ou não? Não, tá aqui quem administra. Ah, mas tá aqui A outra argolinha da orelha foi parar ali. Foi pra cá, outra.
Prendeu aqui, não larga Falou que mais. tinha mais argolinha na orelha. Uma foi pro Eu acho que é dedo. dupla, inclusive. Já tá algemado então, Jaime? É assim, tá certo. Feliz com a minha amada. Isso aí, faz Isso declaração ajuda. pra ela então aí. Te amo, meu amor. Isso ajuda bastante, na minha opinião, sabe? Porque o foco é o jogo, termina o jogo, a namorada tá na arquibancada, tá com o pai, tá com o sogro, enfim, né? Um jantar, aí vai para casa. Se o cara tá meio solteirão, meio solto, Vai pra eu noitada. acho que é pior. Com certeza, com certeza. O Jaime, eu quero agradecer então a tua presença aqui no nosso podcast, né? Seja sempre muito bem-vindo e que lá na frente, quando você estiver jogando no Corinthians, na equipe da Europa, a gente vai lembrar dessa conversa aqui, porque aqui vai ficar tudo registrado. Obrigado, eu que tenho que agradecer vocês pelo convite. E se Deus quiser, que 5 anos eu vou estar lá no Corinthians, lá jogando liga já. Quem sabe até antes, né? Se Deus quiser, antes ainda. Tu pensa em liga ano que vem já? Eu penso. Eu acho que agora eu já tô preparado já. É isso aí. Digamos assim, você não tem um contrato pro ano que vem com o clube. Não, eu tenho só pra esse ano. Então, ano que vem, por exemplo, você já poderia negociar com outro clube, né? Liga Nacional, enfim, que seja, né? Sim. Mas também que seja uma boa proposta, né? Porque você tá Exatamente. bem onde tá, né? Eu tô bem onde eu tô, mas as propostas que tiver. Na verdade, tem Mas que é, consultar o senhor Rafael, né? Ele que- Na verdade, ele que sabe de tudo, ele que comanda. O importante, Adolfo, que nesse processo todo, esse menino tá pronto, tá maduro, é só vestir a camisa de qualquer time que seja. Pode ser liga times do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, qualquer. Esse menino vai ser grande destaque. Com certeza. Jaime, muito obrigado. Obrigado, eu que tenho que agradecer vocês. Esse é o Jaime Arthur Brum Almeida, natural de Pelotas, 16 de junho de 2005, goleiro Jaime da Seleção Brasileira de Futsal Sub-20 e também da ABF, Associação Beltrãozinho Futsal. Ademir, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Adolfo. Obrigado para o nosso convidado aí, desejando sempre sucesso e que escolha o melhor, né, no próximo contrato dele. Pode até ser na própria ABF. E o nosso 4º episódio hoje, semana que vem a gente volta com mais novidades. Tá certo, obrigado Ademir Augusto, obrigado Jaime, obrigado a você que nos acompanha pelo podcast Histórias aqui na Ação TV e também na Rádio Educadora. Aproveita e se inscreve no canal da Ação TV no YouTube, ativa o sininho, aí você vai receber a notificação no seu celular. Obrigado e até a próxima.